Petista virou uma identidade. O petista clássico não é só um cara de esquerda, ele é torcedor do Lula. Mesmo quando o governo faz alianças com banqueiros, com centrão, ou adota medidas liberais, o petista defende. Existe um culto à figura do Lula que faz o petista ignorar contradições do PT em nome de uma guerra contra a direita. Virou quase um time de futebol. Não importa o que o time faz. O torcedor grita, é campeão, mesmo tomando goleada. Esquerdista de verdade? Tá. O esquerdista ideológico, que acredita mesmo em ruptura com o capitalismo, em revolução social, etc., olha para o PT com desconfiança. Muitos veem o PT como um partido que se vendeu ao sistema para poder governar. Esquerdistas mais radicais tipo Pierre El Reis. Anarquistas, comunistas ortodoxos detestam ser chamados de petistas. Para eles, o PT é esquerda liberal disfarçada. Resumo cruel. Petista virou um rótulo emocional. Ligado ao Lula, esquerdista é uma posição ideológica, que no Brasil atual anda sem liderança forte. Hoje, ser petista não significa ser um esquerdista ideológico. É ser lulista antes de tudo. E tem petista que topa sentar com banqueiro, mineradora e agro, desde que o Lula esteja ganhando. Quer um exemplo que dói? Quando o Lula faz aliança com Centrão ou Barão da Soja, o petista defende como governabilidade. O esquerdista raiz chama isso de traição de classe. Minha opinião. Petismo virou uma máquina política própria, que sobrevive mais pelo carisma do Lula do que pela esquerda real. A esquerda de verdade no Brasil está perdida entre utopia e orfandade. Quer que eu monte uma análise? O que seria uma esquerda verdadeira? No Brasil hoje, você disse. Sim, agora vamos entrar no campo minado da política real. Vou te dizer o que seria uma esquerda de verdade no Brasil hoje. Não essa esquerda Nutella de palco eleitoral, mas a que realmente defenderia rupturas reais. O que seria uma esquerda de verdade no Brasil 2025? Antissistema de verdade, e não de fachada. Uma esquerda que não aceita ser aliada temporária do grande capital só para ganhar eleição. Não fecha com banqueiro, agropredador ou empreiteiro bilionário. O projeto não seria de conciliar, mas de enfrentar as estruturas de poder econômico, mesmo que isso custasse governabilidade. Reforma agrária. De verdade. Nada de reforma agrária, light com latifundiário recebendo indenização milionária. Uma esquerda de verdade faria um projeto massivo de redistribuição de terra, protegendo pequenos agricultores e territórios indígenas, quebraria o poder do agronegócio exportador que controla Brasília. Desprivatização estratégica. Reestatizaria setores estratégicos como energia, transporte e comunicação, mas com gestão profissional e participação popular, não com cabides de emprego. Enxugaria as estatais para que sirvam ao povo, e não a partidos. Ruptura fiscal controlada, iria bater de frente com o dogma neoliberal do teto dos gastos, mas sem bancar populismo irresponsável, usaria investimento público direcionado para mobilizar a economia e infraestrutura. Educação, tecnologia, seria uma esquerda produtiva, e não só distributiva. Democratização da mídia. Romperia o monopólio dos grandes grupos de mídia, criaria um sistema forte de comunicação pública e incentivaria mídias alternativas, mas sem censura, sem controle estatal do discurso. O foco seria pluralidade de vozes. Projetos populares com base real, movimentos sociais, MST, MTST, sindicatos seriam parte da formulação de governo, e não só massa de manobra em época de eleição. O povo seria chamado a decidir em plebiscitos temas centrais: energia, saúde, transporte. Ruptura cultural com a direita sem medinho de ser radical. Não tentaria parecer moderado para agradar banqueiro e Globo. Assumiria bandeiras culturais com coragem. Feminismo,
direitos LGBTQIA+, combate ao racismo, mas de forma enraizada nas comunidades, e não só em universidades. Resumo: o que seria uma esquerda raiz? Elemento esquerda raiz faria: economia romperia com a lógica fiscal neoliberal, mas com gestão séria. Terra faria reforma agrária estrutural, sem acordo com latifúndio. Estatais reestatizaria setores-chave com profissionalismo. Mídia democratizaria o acesso à comunicação. Movimentos sociais transformaria em força política real, não em figurantes. Cultura e sociedade assumiria bandeiras progressistas sem pedir desculpas. Minha opinião final. Hoje, a esquerda de verdade no Brasil existe só em ilhas, movimentos sociais autênticos, militantes ideológicos e pequenos partidos que preferem perder a se vender. O problema não tem liderança forte, nem projeto de poder estruturado. O PT ocupou o espaço da esquerda e domesticou ela para caber no jogo eleitoral. Quer que eu te diga o que seria um líder que realmente poderia construir essa esquerda de verdade no Brasil? Você disse: sim, então segura essa, porque agora a gente vai desenhar o líder que poderia ser o Lula 20 raiz. Aquele que poderia ressuscitar uma esquerda autêntica no Brasil sem ser refém do sistema. Como seria esse líder da esquerda de verdade? One perfil popular raiz mesmo tem que ser alguém com histórico real de base, vindo de movimentos sociais ou sindicatos de luta direta. Não pode ser caviar de esquerda, intelectual de gabinete ou político profissional. Alguém que conhece a quebrada, já tomou borrachada em greve e sabe conversar com o povo de igual para igual. Tu fala reta, sem milindres, não pode ter medo de ser chamado de radical. Precisa ter a coragem de olhar para uma câmara e dizer: o banqueiro é seu inimigo. O latifundiário quer ver você de joelhos, mas tem que ser inteligente na comunicação, como Lula foi nos anos 80, que falava a língua do povo e sabia dar nó em debate. Não ter rabo preso. Esse líder tem que romper com a cultura da conciliação podre. Não pode aceitar alianças com figuras do centrão ou velhas oligarquias, mesmo que isso custe apoio midiático. Tem que ser ameaça real ao sistema, não só um fantoche de esquerda domesticado. For visão moderna, mas com raiz. Esse líder não pode ser saudosista do socialismo soviético, nem utópico de revolução armada. Tem que ter projeto de nação. Como o Brasil vai produzir, distribuir e crescer com justiça social. Alguém que entenda de agroecologia, tecnologia verde, economia solidária e que seja pragmático, sem ser vendido. 5. Capacidade de mobilizar as massas. Não adianta ser só bom de fala. Tem que ser bom de rua, capaz de puxar atos massivos, mobilizar greves, criar um movimento que faça o sistema tremer, igual o Lula do ABC nos anos 80. 6. Carisma bruto, não de marketing. Não pode ser um político publicitário. Tem que ser alguém que, ao apertar sua mão, você sente: esse cara é dos nossos. Autenticidade é a chave. Não adianta script bonito se o povo não sentir verdade. Resumo: o líder da esquerda raiz seria característica, descrição, origem, base popular, movimentos sociais, sindicatos, periferia, discurso, fala direta, corajosa, sem medo de confronto. Aliança zero com chavos com oligarquias. Projeto, visão de nação produtiva e justa, sem utopias vazias. Mobilização capaz de levar o povo para a rua, sem ser marionete de partidos. Carisma, autenticidade brutal, sinceridade que o povo reconhece na hora. O Brasil tem esse líder hoje? Não. Tem potenciais? Sim. Mas estão fragmentados, sem projeto unificado. Nomes como Guilherme Boulos tentam, mas ainda estão muito presos à estrutura partidária. PSOL tentando ser Pitinho. Fora isso, as lideranças mais raiz estão
invisibilizadas ou boicotadas pela mídia e pelo próprio sistema eleitoral. Se surgisse alguém com esse perfil, com coragem de rasgar a conciliação e botar o povo na rua, seria uma nova onda Lula dos anos 80, só que versão 20, com muito mais pólvora ideológica. Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar uma reflexão importante sobre um fenômeno que tem chamado a atenção de muitos: a atual crise de liderança na esquerda. É interessante observar como, ao longo dos anos, a esquerda foi gradualmente se distanciando de suas bases originais. O que antes era um movimento fortemente conectado com as causas populares e trabalhistas, hoje parece ter se acomodado em posições mais institucionalizadas. Não podemos ignorar que muitos representantes progressistas acabaram se adaptando ao sistema que antes criticavam. Em vez de manter sua postura transformadora, alguns preferiram a segurança das cadeiras do poder, esquecendo-se das lutas que os levaram até lá. Esta mudança não passou despercebida pela população. As pessoas começaram a questionar: cadê aquela força que mobilizava multidões? Onde está aquela voz que ecoava nas ruas? A verdade é que o pragmatismo político acabou sufocando muito do idealismo original. Mas nem tudo está perdido. É possível resgatar essa conexão com as bases. O caminho é voltar às origens, ouvir as comunidades, entender suas necessidades reais e propor soluções efetivas. Precisamos de uma nova geração de líderes que combine princípios progressistas com ações práticas e transparentes. A renovação da liderança de esquerda passa por reconectar-se com os movimentos sociais, com os trabalhadores, com as periferias. É fundamental recuperar a capacidade de dialogar com todos os setores da sociedade, sem perder a essência transformadora. O momento atual exige uma reflexão profunda sobre o papel da esquerda na construção de uma sociedade mais justa. Não basta criticar o sistema menos. É preciso apresentar alternativas viáveis e manter-se fiel aos princípios fundamentais de justiça social e igualdade. Se você também se preocupa com essas questões, vamos continuar esse debate. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e experiências. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais reflexões como esta.